Olá, malta, venho aqui mais um podcast da Impact. Hoje estamos aqui com uma pessoa incrível, a Basília. Tudo bem? Alô, está tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar aqui de umas coisas importantes. A primeira coisa que eu sei que é muito importante para ti e posso dizer para mim também. E o nosso Porto. Fogo, finalmente campeões ao fim de 4 anos. Fogo, incrível. Foi mesmo muito bom. Uma coisa que é, por causa da Mariana, que tu sabes muito bem, sei, eu estou sempre a ouvir falar de ti. E tu és uma pessoa que tu não consegues parar quieta. É verdade. Tu não consegues mesmo parar quieta. Mas primeiro gostaria de saber uma coisa. Se agora passasse aqui uma pessoa e dissesse assim, Basílio, apresenta-te. Mas não é tipo currículo. É dizer É. assim, quem és tu? Eu acho que isso é a pergunta mais difícil que me podem fazer, porque eu sou tudo e não sou nada. Quem é que sou eu? Quem é que é esta migalha aqui no mundo? Mas eu costumo dizer que sou uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito amável, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito responsável. E acho que são estes os três principais pontos que me definem. Uma particularidade, e se calhar a particularidade mais particular, é que eu dou tudo o que faço e, independentemente, seja uma amizade, seja um emprego, seja o que for, tudo, se conseguires entrar no coração, tens tudo o que tu precisares de mim. Ok, ok. Como eu disse, pela Mariana, estou sempre a ouvir falar de ti, Basílio aqui, Basílio ali, Basílio aqui. E Espero tu, que bem, espero que não, bem. muito bem, muito bem. De certeza que ela fala melhor de ti do que a de mim. Também não diria Mas, isso. mas pronto. Uma das coisas é, ela está sempre a dizer que tu não gostas de ficar parada. Parece que as pessoas não podem dizer mesmo do tipo, tu és incapaz de fazer isso, estás sempre à procura de projetos novos, muitas coisas para te motivar. Tipo, tu já sentiste que alguma vez as pessoas, tipo, pela tua maneira de ser, do tipo, pá, dá-me, eu agarro, eu consigo fazer, meio que, não, desacelera, tipo, calma. Sim, senti isso muitas vezes na vida, porque, como tu disseste, eu sou uma pessoa que faz tudo. Seja ir correr a um sábado de manhã depois de uma sexta-feira de copos, eu sou a primeira pessoa a dizer eu vou. Mas já senti isso muitas vezes porque, infelizmente, as pessoas olham de alguma forma para mim e pensam: ela tem tanta coisa, será que ela vai conseguir agarrar mais um? Mas, como eu te estava a dizer, eu quando entro num projeto, eu entro a 100% e seja para ir correr a um sábado de manhã depois de uma corrida, seja para fazer o trabalho mais difícil, seja simplesmente para estar presente com um amigo, eu sou capaz. E isso é triste, de certa forma, olharem para mim e pensarem: ela já está metida em tanta coisa, ela não vai conseguir agarrar mais um. A mim deixa-me um bocado triste, exatamente por um sentimento de incapacidade que me colocam quando eu sou a primeira pessoa a dizer: não, 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 eu sou a pessoa mais capaz que está aqui e eu vou conseguir, nem que dê tripas de coração, uma frase muito portista, Sim, não sim. é verdade? Nem que dê Adorei, tripas de adorei. coração para conseguir fazer, mas se eu me comprometo e se eu digo eu vou fazer, podes ter a certeza mesmo que eu vou conseguir É, fazer. é que o mundo parece que gosta de nos colocar tipo numa caixinha e dizer assim, tu vais fazer isso e vais fazer isso e vais fazer aquilo. E às vezes uma coisa que a mim mesmo me incomoda, posso dizer, é que eu acho que as pessoas às vezes é, ou tu és esquerda, e não estou a falar de política, calma, ou direita. Tipo, no teu caminho do meio do tipo, e se eu gostar de ir aqui de vez em quando? E se eu gostar de vir aqui de vez em quando? E uma das coisas que acho que a sociedade sente imenso, que pelo menos eu sinto, que o facto de uma mulher chegar, ser assim imponente, ter vontade de dizer assim, não, eu consigo fazer também. Não é só porque eu sou mulher que eu não consigo fazer. Ok, eu tenho um projeto, tenho dois, mas eu consigo ter terceiro e o quarto. Não achas que isso também assusta um bocadinho as pessoas e ao mesmo tempo as pessoas começam tipo, vamos fingir que ela não consegue, vamos valorizar, porque às vezes é o próprio medo das pessoas é tu conseguiste, estás a ver? E eu faço aqui a pergunta: e se fosse um homem, será que ele era capaz de fazer ou não? Isso ficará na resposta dos deuses, mas como eu costumo dizer, não é por eu ser mulher, não é por eu ser nada que eu sou menos pessoa. Eu acho que depende muito do que nós queremos para a nossa vida. E uma coisa que eu quero é este sentimento de eu consigo. Independentemente do que seja, lá está, seja para ir correr mais uma vez, seja simplesmente para estar na vida, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa feliz, tudo o que eu meto eu faço, e independentemente se me dizem, e tu tocaste aí também numa outra coisa que a mim me dá muito gozo, que é quando me dizem tu não és capaz. Enganam-se, enganam-se bem. Eu gosto muito deste desafio de acharem que não sou capaz, e lá está, eu estou metida em muita coisa, em muitos projetos da minha vida mesmo, e às vezes também preciso deste botão de pausa, de abrandar um bocadinho, mas não vem cá ninguém dizer o que é que eu devo ou não devo fazer. Eu tenho os meus objetivos, tenho o meu percurso, tenho a minha linha orientadora, e se me dizem que não és capaz, posso te garantir mesmo que vou ser capaz. Mas achas que essa tua maneira de ser também pode assustar um bocadinho as pessoas? Ai, assusta, assusta. Assusta e assusta muito. Porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa diferente da forma de pensar de muita gente, que é quando tens muita coisa, muita coisa, as pessoas olham para ti e dizem: não, chega, não queres mais, tu já estás cansada. Mas eu acho que é isso em mim que me motiva e principalmente que me desafia. E eu sou uma pessoa de desafios. Se eu não me sentir desafiada, eu não vou arriscar, nem vou fazer nada. E isso causa muito desconforto.
para além do medo da outra pessoa, das expectativas que a outra pessoa também cria, eu acho que o facto de eu ser assim uma pessoa tranquila e uma pessoa que quando pega, pega mesmo, causa muito desconforto e causa muito medo e muita incapacidade na outra pessoa de perceber, não, calma, isto não é uma miúda com 27 anos que por já está metida em muitas coisas que não vai conseguir. E isso é muito engraçado olhar para a sociedade, porque eu costumo dizer que sou uma outsider, porque eu faço tudo e mais não sei o quê, como o anúncio de um grande anúncio comercial, mas isso a mim não me implica nada e o que eu tiver que fazer eu faço, mesmo se as outras pessoas acham que eu não vou ser capaz, se sentem desconfortáveis com isso. E se sentirem esse desconforto eu ainda faço melhor. Mas agora, tocar aqui ainda, continuar com isto. Por exemplo, às vezes acontece do quê? De ouvires isso de pessoas, se calhar, superiores a ti Uhum. e tu não podes, se calhar, dar uma resposta que gostaria de dar. É Percebes? verdade. Quando tu vais para casa, como é que é, vá, o teu final de tarde, tua noite, em casa? É tipo, tu sentes aquela coisa do ficou por dizer, ou não, vá, engoli, passou, é meu chefe, ou pá, eu vou explodir e vai ter que acontecer. Posso dizer, eu não sinto tanto isso a nível de desfia de trabalho, mas sinto isso mais a nível dos outros projetos onde eu estou metida. A nível de desfia, pronto, ok, sei que é uma pessoa que está acima de mim, que tem o meu respeito e tudo mais, mas eu sinto que as FIAs têm tido muita sorte e que são pessoas minimamente aceitáveis. Quando eu olho para os outros projetos, aí sim a coisa torna um bocadinho pior e acaba por ser aqui um mix muito mais complexo de como é que eu vou lidar com isso. E claro que há dias que eu chego a casa, aí a fogo, devia ter dito aquilo, não devia ter ficado calada, porque se eu ficar calada isto não vai ajudar em nada. E esse é o meu principal ponto, que é perceber que se eu falar, se calhar vou tocar em muito mais pessoas que se calhar nem estavam a pensar no tema e que se calhar nem sequer nunca tinham pensado que não é só a forma delas que interessa, as outras pessoas também podem ter a sua forma de pensar e de olhar, mas há dias em que eu saio totalmente derrotada e que chego a casa e só quero colocar-me assim dentro dos lençóis, uma almofadinha agarrada mesmo para conseguir lidar, porque não é fácil. E lá está, quando tu estás em muita coisa e tens muita coisa a acontecer na tua vida, tu planeias o teu dia a correr sempre bem. Claro que há dias que vão correr mal, tudo certo, mas quando te foge alguma coisa ao que eu costumo achar que deveria acontecer, não fico transtornada, mas fico um pouco triste e um pouco a achar o que é que eu poderia fazer de melhor. E consegues separar isso tipo para as folgas? Tipo, tem folgas, é todo folga. Confesso que às vezes é difícil, porque tenho alguma responsabilidade e não gosto de falhar, e acho que é uma das coisas que mais me define é eu não gostar de falhar. E quando tu tens muita responsabilidade e quando tu acabas por ter este peso na vida das outras pessoas, e se eu sei que alguém está a contar com o trabalho que eu não fiz ou que eu não elaborei, aí fico um bocadinho mais reticente e vou trabalhar nas folgas. Mas por norma, se for só trabalho, pá, consegui arranjar aqui um work balance perfeito, tenho a minha vida pessoal, tenho os meus copos com os amigos, tenho os meus convívios com eles, e depois sim, vá, se for mesmo muito, muito urgente, o trabalho sabe que me pode ligar. Mas mesmo assim, já vimos que tu consegues lidar muito bem com as coisas, mas também deve ser cansativo chegar toda vez e parece que todos os dias tens de provar alguma coisa a alguém. Ah, sim, Tipo, sim, não sim. chega uma altura que tu falas tipo, basta, já cansei, vou. Ou não sei se teve alguma altura da tua vida que tu falaste assim, do tipo, primeiro, gostaria de saber se teve alguma altura da tua vida que tu olhaste para as coisas do tipo, não, eu vou tentar ser o que as pessoas querem. Porque eu acho que toda a gente passa assim um bocadinho, acho que toda a gente tem um bocadinho do vou tentar ser até que uma hora cansa e fala, pá, não quero mais Sim, e. sim, sim. Tive vários momentos na minha vida, não só profissionalmente, mas mesmo a nível pessoal. E acho que os pessoais acabam por ter um impacto ainda maior, em que eu pensei, eu não vou estar a ser o que as pessoas querem que eu seja, eu tenho que marcar a minha posição e tenho que ser eu própria. E acho que quando eu, mais ou menos ali na faixa dos 18, 19, percebi que tinha que estar a barimbar para o que as outras pessoas diziam sobre mim e que tinha que pensar cada vez mais em mim, acho que esse foi mesmo o meu momento de ruptura e de pensar, não, tu és Ana Beatriz Bazelo, tu és uma jovem que está aqui, que veio para ficar e que vai ficar, independentemente do que é que tu faças na tua vida, mas tu tens a tua vida, tu vais viver a tua vida, tu vais ser quem tu és, quem tu queres ser e não vais deixar que a opinião das outras pessoas te venha influenciar a tomar a decisão A ou a decisão B. E pegando muito nesta parte das decisões, há muitos sítios, eu lá está, cresci num meio político, cresci num meio conservador, onde eu tive mesmo que perceber que tinha que bater a mão, que tinha que bater o murro na mesa, o chamado murro na mesa, para conseguirem-me ouvir. E não era só por ser mulher, era por ser uma mulher jovem de um meio muito conservador, e eu tive que bater a mão. Eu tive que dar um murro na mesa e dizer, não, estou aqui, as minhas opiniões são tão válidas como a sua, como a tua, o que for,
mas eu estou aqui, eu quero partilhar o que eu sei, posso não saber muito, posso saber pouco, seja o que for, mas a minha voz também conta. E quando eu percebi isto, lá está, aos 18, 19, a minha vida mudou drasticamente. É porque eu vou dar um exemplo básico. Muitas vezes vou buscar o meu sobrinho à escola, ele tem 11 anos, e vou-te ser sincero, eu olho para ele, ele nem tanto, porque pronto, a mãe dele tem um estilo completamente diferente, mas eu vejo o resto, é tudo igual. Parece que as pessoas não, já os miúdos já crescem com medo do tipo, pá, se eu for diferente, alguma coisa vai acontecer. É verdade, olha, eu posso dizer, só o facto de eu usar assim o cabelo, que pá, que não é nada demais, é um cabelo apanhado, isto foi durante muito tempo questionado na minha escola secundária, na altura em Estremoz, porque é que ela usasse o cabelo, porque é que ela não usou sempre o cabelo liso, pá, desculpa, eu fico com calor aqui no pescoço, tenho que apanhar o cabelo, que senão vou ter aqui vou ficar aqui cheio de calor, não vale a pena, portanto, acho que acaba por ser muito isso o que tu estás a dizer, acho que as pessoas normalizam muito e querem que toda a gente seja uma cópia umas das outras, não, nós temos identidade própria, toda a gente é diferente, não há ninguém que seja igual, e eu acho que isso acaba por ser a nossa principal particularidade e que nos acaba por tornar tão especiais. Ok. Agora vamos falar de uma coisa que vai fazer sentido depois. Fizeste um TED Talk. Fiz uma TED Talk, é verdade. E como é que foi essa experiência? Não sei se queres contar para nós o porquê de teres feito. Ok, eu posso dizer, eu acho que foi provavelmente a melhor experiência da minha vida e ao mesmo tempo a experiência mais traumatizante e assustadora de sempre. Então, eu decidi fazer uma TED Talk, não porque estava nos meus planos, mas porque surgiu uma oportunidade e apareceu uma oportunidade e eu sempre fui uma pessoa que cresceu a ver muitas TED Talks e eu disse que um dia na vida gostava de fazer uma TED Talk. Sobre o quê? Na altura não sabia, era uma incógnita e um ponto de exclamação gigante na minha cabeça, mas sempre disse, um dia tu vais fazer uma TED Talk. E apareceu esta oportunidade quando eu tinha 18, 19 anos, já tinha 19 anos. Foi na altura que tiveste o. Exatamente, portanto, os timings vieram todos no sentido certo e eu pensei, ok, eu quero fazer uma TED Talk, apareceu o concurso para fazer uma TED Talk e eu inscrevi-me. Para falar o quê? Não sabia, mandei para lá umas larachazinhas no Forms e depois eles gostaram das larachazinhas que eu mandei. E eu na altura estava muito, pá, isto não é nada, isto é uma teoria que eu tenho, sair do armário, mas o que é sair do armário? E mandei aquilo e eles gostaram e chamaram para a segunda entrevista, que era assim uma coisa já megalómana, que eu tinha que preparar um discurso. E acabou por ser muito engraçado porque eu pensei, ok, tu tens 19 anos, tu não és especialista em nada, o que é que tu queres falar? E eu pensei, vou falar sobre a única coisa que eu sei, que é sobre mim. E foi nesse momento em que eu percebi que deveria fazer uma TED Talk a explicar a importância de sermos nós próprios. Ou seja, eu tinha passado por este processo de aprendizagem, de saber que eu deveria ser eu próprio e como é que eu iria lidar com isso, e pensei, olha, por que não íamos fazer uma TED Talk a explicar exatamente isso? E foi um pouco o que eu acabei por fazer. Teve um sentimento e um valor muito mais especial porque eu fiz o meu coming out oficial, portanto, Ok. eu cheguei e disse que era lésbica para o mundo inteiro e para 1800 pessoas à minha frente, portanto, ninguém me conhecia e eu chego e digo logo isto. Mas acho que foi uma experiência mesmo muito enriquecedora, não por mim, porque eu estava super resolvida no momento em que fui fazer aquela TED Talk. As pessoas mais importantes da minha vida sabiam que eu era, mas eu sempre tive esta ideia de tu falares acaba por ser muito melhor para os outros, porque eu não tenho problema nenhum em falar, seja falar sobre que tema for, consigo dar uns toquinhos em tudo, mas eu sei que dentro da comunidade LGBT, falar e chegar e dizer que és lésbica com esta força toda, num palco enorme para muita gente, não é assim uma coisa tão vulgar. Achas que ainda pessoal. É que imagina, querendo ou não, nós estamos a viver num mundo que imagina. Parece ser mais aberto, ser menos aberto. Pá, porque está completamente dividido. Ou as pessoas gostam mesmo de uma coisa ou não gostam. Tipo, parece que as pessoas não sabem aceitar o lado do outro. Mas tu achas ainda que há muita gente que tem receio de dizer assim: pronto, olha, sou lésbica, ou sou gay, ou algo do género? Eu acho que sim. E digo-te, depende muito do código postal onde tu vives. Porque eu acho que em Lisboa é uma coisa super aceite e tu não vês aquela perseguição, aquela discriminação por gostares simplesmente de uma pessoa do mesmo sexo do que tu, enquanto que se tu fores cada vez mais para dentro de Portugal, mais para o interior, tu vais sentir isso na pele. Sim, ainda por cima tu vies de um meio conservador, como estavas a dizer. Exatamente, ou seja, sou de uma terrinha perdida no meio do Alentejo, sou de Estremoz, e crescer num ambiente onde não havia uma pessoa homossexual assumida, acaba por moldar muito quem tu és. Eu nunca tinha sequer pensado na hipótese de poder gostar de mulheres, até que tive Sim, a claro. primeira ideia. E foi porque vi também numa série, comecei a questionar, mas se calhar eu também gosto de mulheres. E posso dizer, ou seja, cresceres neste mundo, onde toda a gente te diz que isso é contra a natura, que isso não é o correto,
Graças a Deus eu tive muita sorte pelos pais que tive, que nunca sequer me comentaram isso, mas é muito diferente e varia muito, lá está, pelo código postal onde tu vives. Tu tocaste aí num ponto que por acaso gosto de falar porque queria, querendo ou não, muita polémica, o criou, que é, achas bem, tipo, nas novelas, cenas do género, estar a mostrar esse lado de, tipo, pessoas lésbicas, gays? Eu acho que sim, porque traz representatividade. E eu sou a favor da representatividade em todos os pontos, independentemente se é na questão da tua sexualidade, se é na questão da cor, se é na questão das deficiências. Eu sou totalmente a favor e acho que é super necessário, porque quem não vê não comenta. E quem não vê, se calhar era como eu, que estava no seu armáriozinho quietinha, que nem sequer imaginava que o mundo pode ser cor-de-rosa. Ok. E acho que trazeres essas pessoas para os espaços de televisão, rádios, o que seja, não vai influenciar ninguém a ser gay, a ser lésbica, o que for, vai simplesmente dar Mostrar que é normal. validade, vai dar validade às pessoas que têm essa dúvida e que se sentem dessa forma. Acho que é simplesmente isso que tem que acontecer, porque cada vez mais que tu tenhas esse tipo de pessoas, cada vez mais vão aparecer estas histórias naturais de, lá está, eu se calhar sempre fui lésbica, mas se calhar nunca me tinha apercebido, porque nunca tinha visto exatamente e percebido o que é que eu sentia. É só isso. E achas que já chegaste a inspirar pessoas? Tenho a certeza que sim, e Então. marco 2 momentos que para mim foram fundamentais na minha história. Eu fiz o TED Talk, como te estava a dizer, e acho que a história que mais me marca está muito relacionada com isso. Então eu fiz a TED Talk, mais ou menos 2, 3 meses depois de ter feito a TED Talk, o vídeo foi publicado no YouTube, portanto chegou a muito mais gente do que as 1800 pessoas que eu tinha à minha frente, e recebi uma mensagem na altura no Facebook de um rapaz que eu já não me recordo do nome, que eu já não me recordo de quem ele era e tenho muita pena por não conseguir manter o contacto com ele, mas que ele simplesmente mandou-me um testamento, tipo, à vontade, tu estavas 5 minutos a ler aquele texto todo que ele me mandou. E ele disse, na primeira parte, ele explica a sua história, diz que os pais, quando ele disse que era gay, o expulsaram de casa, que não aceitavam esta situação dele, de ser um namorado, e que não queriam ter nada a ver com ele. E que depois, na altura em que o vídeo foi lançado, ele decidiu, já não falava com os pais há quase 5 anos, e decidiu mandar-lhes o meu vídeo da minha TED Talk. E ele disse que depois de ter mandado o vídeo, mais ou menos 1 horinha depois, os pais lhe ligaram a dizer para ele voltar para casa. Incrível. Pá, imagina, eu fiz um vídeo de 17 minutos a falar sobre quem eu era e eu tenho a certeza que mudei a vida daquele rapaz, porque os pais, depois de verem o que eu falei naquela TED Talk, decidiram aceitá-lo. Mas, pá, e não há sentimento no mundo que te ultrapasse isto. Eu podia morrer hoje, que a minha vida tinha feito sentido, porque não é por mim que eu fiz aquilo, lá está, e puxando o que estávamos a falar, de falar, dar voz às pessoas, eu não tenho problema nenhum em falar, portanto, eu não me importo de pegar em causas e de lutar pelo aquilo que acredito, sempre é alguma coisa que eu acredito, não vou simplesmente dizer que sim é uma coisa que eu não acredito, tem que ser mesmo algo que eu sinta, e sem dúvida alguma que naquele momento eu fiquei concretizada. Mas acho que há uma história que de certa forma meio que me motivou também a perceber isto e esta importância de nós falarmos, que foi quando eu estava tinha 18 anos, portanto já tinha dado o shift da mudança, e que do nada eu estou num encontro da Amnistia Internacional, de Escolas Amigas dos Direitos Humanos, um evento onde se fala muito sobre direitos humanos e tudo mais, e na altura a campanha era sermos breves, portanto sermos corajosos, e há um momento de partilha em que ninguém queria falar. E eu levantei o braço, e na altura lembro-me perfeitamente, eu estava em Estremoz, na sala grande da escola, e eu levantei o braço e disse, sim, olha, eu gostava de falar, já que ninguém está a chegar-se à frente, eu vou falar. E eu disse pela primeira vez, aos 18 anos, numa sala com pessoas que eu conhecia há anos, e numa sala com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e que nunca mais voltei a ver, que era lésbica. Portanto, foi o meu primeiro momento. E quando eu acabo de falar, assim, muito emocionada e tudo mais, do nada, na ponta da sala, levanta-se uma mão no ar, de uma menina que diz, Basília, tu inspiraste-me, eu quero que toda a gente saiba que eu também sou lésbica. E imagina, eu na altura, com 18 anos, receber aquilo, e lá está, ou seja, foi a primeira vez que eu disse ao público que eu gostava de mulheres. E receber aquilo logo de imediato, pá, olha, não sei, acho que mexeu muito comigo. É que eu acho que, imagina, as pessoas às vezes têm tanto receio que não têm noção do quão libertador é quando tu soltas e dizes o que realmente tu és. Tipo, por exemplo, uma coisa que não é bem libertador, mas eu senti uma coisa que era, eu quando estava no Brasil,
Eu, pronto, jogava bola numa equipa, tive que mudar de escola por causa dessa equipa e fui para uma escola, tipo, vamos dar exemplo, como dizem aqui, só betins. Pá, e eu não tinha as condições que eles tinham. Então eu acabava por estar sempre a querer ser igual, mas não havia capacidade de ser igual. Não havia mesmo. Quando eu vim para Portugal, eu lembro de apanhar o avião e dizer assim: eu aqui posso ser quem eu quiser. Porque ninguém me conhece. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante, que é, eu dou-te o meu exemplo, eu só quando vim para Lisboa é que eu aceitei normalizar e dizer às pessoas que eu era lésbica, porque toda a gente me conhecia até então, eu sabia que poderia haver aquele julgamento, ai, espera, ela gosta de mulheres, eu sou mulher, será que ela teve interesse em mim? E então eu preferi esperar, vir para Lisboa, ter a minha fonte de rendimento, estar socialmente integrada, mas nunca esconder quem eu sou. E há uma coisa que eu digo e que disse a mim mesma, estava a fazer a viagem de Estremoz para Lisboa, vim a fazer a matrícula com os meus pais, e eu dizia para mim mesma: tu aqui vais ser quem tu quiseres ser. Ninguém te conhece, ninguém te vai julgar. Se te quiserem ser teus amigos, é por quem tu és. E tu não vais esconder uma parte tão importante de ti, que era eu gostar de mulheres, para simplesmente agradares e estares na caixinha da normalidade. Exato. Portanto, vir para Lisboa para mim significou uma vida nova, um mundo novo, um olhar totalmente diferente do mundo, mas principalmente um olhar diferente interno. Eu estava-me a barimbar se as pessoas gostavam de mim, se não gostavam de mim. Os meus melhores amigos, eu conheci-os no primeiro dia de faculdade e ficaram, independentemente se eu fosse hetero ou se eu fosse lésbica. Eu sabia que poderia falar com eles como eu nunca tinha falado com as minhas amigas de secundário, porque toda a gente sabe, chegas ali àquela idade de 16, 17, ai, o namorico, Tem o o namorico, namorado, o como é que namorico, é? e eu nunca me encaixava nessas conversas, nunca me encaixava na normalidade delas, que era falarem abertamente sobre as relações, sobre quem gostavam. Eu não, eu tinha que ficar na minha caixinha, no meu cantinho, e eu não, pá, quando vim para Lisboa decidi mesmo, eu não quero mais isto, eu vou ser quem eu sou. Parabéns, sincero, muitos parabéns mesmo. Mas achas que, imagina, ainda se fala muito pouco sobre isso? Mesmo com as redes sociais, o mundo do jeito que está, tipo, tu tens Eu acho informação em todo lado. Eu acho que vai-se falando cada vez mais. Também não sei se deve falar muito mais. Eu acho que nós devemos centrar num momento de normalização também do tema LGBT e de tudo mais. Uma pergunta Diz, diz, que eu diz. tenho. Eu acho que, imagina, às vezes as pessoas, eu posso estar a dizer a maior estupidez e peço desculpa a quem está a ouvir, até a ti, mas eu acho que às vezes eu sou da opinião que é, por exemplo, eu sou hétero. Eu também não preciso estar todos os dias a dizer que sou hétero. Certo, certo. Mas eu acho que tu nunca tiveste que chegar ao Eu pé não dos teus tenho pais. discriminação, se calhar, eu não sinto discriminação, se calhar É é por causa isso. disso, né? É isso. Ou seja, tu nunca tiveste que chegar aos teus pais para apresentar a tua namorada e dizer: olha, é a minha namorada, não é uma amiga. Entendes? Ou não é um amigo, o que for. Enquanto que eu lembro-me, na altura, ou seja, os meus pais, quando eu me assumi, eu disse que tinha uma namorada na altura, mas se eu não tivesse, eu levaria, se calhar, a minha namorada como minha amiga. Epá, isso fere. Isso fere porque tu queres que toda a gente saiba que esta é a pessoa que te faz feliz, que tu amas, que tu escolheste fazer a vida e chegar a dizer, olha, é só uma amiga. Pá, Sim, sim. isso acaba por ser muito difícil de lidar e acho que se deve falar sim, nos espaços certos para isso. Lá está, não quero banalizar um tema que ainda não é banal, mas acho que estamos a caminhar cada vez mais para esta banalização, para a aceitação. Mas lá está, não nos podemos esquecer que nem toda a gente aceita e olhando para o mundo ao nosso redor, se calhar não vai ser assim tão fácil, se calhar vamos ter que continuar com este tema na agenda durante muito mais tempo, mas acho que vai chegar a um ponto, e espero mesmo que chegue a um ponto, se calhar daqui a 20 anos, em que isto não seja nada e que uma criança se gostar de meninas, uma menina se gostar de meninas, seja perfeitamente normal chegar a casa com a namorada, como é se chegasse com um rapaz. Sim. E o que é que tu podias dizer assim para as pessoas mesmo, por exemplo, pá, para mudarem, do tipo, quando digo mudarem é tipo, se abrirem, tipo, mostrar às pessoas, até às próprias pessoas que também são hétero, dizer assim, pá, é normal, mas vamos falar sobre isso. Tipo, comecem a achar normal. Eu acho que isso é a pergunta de milhões. Se conseguires responder essa pergunta, eu juro, pá, vou-te contratar e vamos os dois aí fazer uma tour por Portugal inteiro a explicar o tema. Mas eu acho que essa é a grande dificuldade, porque todos nós crescemos em formas diferentes, todos nós temos crenças diferentes, todos nós olhamos para o mundo de formas diferentes. E acho que enquanto se falar e cada vez mais nas notícias se ouve. Olha, faço aqui uma contra-pergunta para Sim. ti. Quantas vezes nas notícias já ouvistes homem mata namorado e é sempre crimes gravíssimos? Nunca é um crime muito, muito coisa normal, ou seja, Sim. o que é que acaba por acontecer?
os mídia também ajudam a que isto tenha que ser falado e que tenha que ser falado das diversas formas, porque um homem decapitar um homem é um escândalo, mas se for um homem decapitar uma mulher, se calhar já normalizamos um bocadinho mais. É violência no namoro, é violência doméstica, mas eu acho que é mais aceito se for um homem matar uma mulher desta forma do que se for um homem matar um homem, e é exatamente igual. Portanto, acho que existe aqui muita dificuldade de aceitação e parte de tudo, parte dos mídia, parte de nós próprios, porque todos nós eventualmente acabamos por ter situações onde nos revemos mais, onde não aceitamos, mas acho que responder a esta pergunta é, lá está, Luís, se conseguires e se tiveres a fórmula mágica, ajuda-me a espalhar a mensagem, mas é muito, muito complicado, mas acho que temos que continuar a falar nos espaços certos, com as pessoas certas ao nosso lado e sempre numa ótica construtiva, não é só dizer, olha ali aqueles dois panilhas, não, isso não pode ser assim, nós temos que normalizar, ok, é um homem que está de mão dada com outro homem, segue bola para a frente. Incrível. Sinceramente, isto está a ser completamente incrível. Mas olha, para fecharmos, nós chamamos Impacto, porque nós achamos que nossas conversas daqui, como a que estou a ter contigo agora, pode mudar o mundo e pode mudar a vida das pessoas. Ah, acho que as pessoas mesmo, opinião própria, têm que começar a olhar para as coisas do tipo normalizar, mas também sou da opinião, e tu podes contrabater, né? Que é, as pessoas também, do outro lado, também têm que olhar e falar do tipo assim, e também não preciso dar um show-off enorme. Não, para mim é normal. Para mim é normal, tu podes estar aqui com o teu namorado, estou aqui com a minha namorada, estamos os dois a beber uma jola, estamos na conversa tranquilo, Perfeito, perfeito. sem problema. E acho que as pessoas têm que perceber que é realmente isso que acontece, é normalizar, é tipo, a pessoa que está ao teu lado também é um ser humano, ele também tem sentimentos, ele também sente a mesma coisa que tu. Exatamente. E acho que, não sei se queres dizer alguma coisa às pessoas, porque a tua história é incrível. Não, eu acho que tu pegaste aí numa coisa que é a normalização. Nós temos que ser pessoas exatamente normais, pá, não é por eu estar aqui com uma mulher ou por estar aqui com um homem que eu própria, que eu, Ana Basílio, vou ser diferente ou que vou mudar a forma como estou, e acho que a verdadeira mensagem é sejam quem vocês querem ser. Se querem ser um rapaz que veste um vestido, se querem ser uma pessoa que vota à direita, extrema-direita, o importante é que vocês sejam quem vocês são, tenham um orgulho em quem vocês são, e que nunca, mas mesmo nunca, entrem numa caixinha só para agradar aos outros. Não, isso não pode acontecer, porque a partir do momento em que entramos numa caixinha, nunca mais conseguimos sair. E acho que a minha mensagem é mesmo essa. Tu tens que gostar de quem tu és, tens que gostar da tua pior versão, tens que gostar da tua melhor versão. Mas o que importa no final do dia é que te deites com orgulho em ti. E se tu tiveres orgulho quando te fores deitar, a tua vida vai ser totalmente diferente. Não te escondas. Se queres gritar, se queres berrar, berra, grita. O mundo precisa de te ouvir. Mas nunca te cales só porque alguém te mandou calar. Acho que é mesmo essa mensagem. Muito obrigado, a sério, muito obrigado mesmo, de certeza que tu inspiras muitas pessoas. Acabaste por inspirar a mim, de alguma maneira, de certeza, e tenho certeza sobre isso, mas falamos depois. Malta, muito obrigado mesmo, espero que tenham gostado. Nós somos a Impact e nós somos mesmo isto. Nós temos conversas sem tabu. Se vocês acharem que tem alguém, alguma coisa para falarem connosco, mandem mensagem, metam nos comentários. Nós somos isto, nós somos a Impact, nós vamos mudar o mundo assim. Obrigado.